Olá, eu sou a Eliane, uma amiga de Jesus. Estou aqui no Vale do Paraíba, na cidade de São José dos Campos, na sede do Instituto Jesus Cristo. E sigo lendo com vocês as devocionais do livro O Caminho, do autor Stanley Jones. Encerramos hoje a semana 42, sábado. E o tema de hoje é liberdade por meio da simplicidade. E a devocional de hoje tem 3 referências bíblicas. A primeira referência bíblica é Mateus 10, 19 a 20, que diz assim: Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. A outra referência é Lucas 14. Lucas 14, do verso 7 até o verso 11. E diz assim: Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os 2 virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E o outro versículo é Romanos 12, verso 16, que diz assim: Tenham uma mesma atitude uns com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. E a devocional diz assim, vamos ler? Devemos dedicar mais um dia às implicações da simplicidade. Em uma estação de trem na Índia, virei-me para um senhor indiano e perguntei se ele iria no mesmo trem. Não, respondeu ele, só há vagões de 3ª classe neste trem. Na Índia, há 4 classes nos trens: 1ª, 2ª, intermediária e 3ª. A 3ª classe significa bancos de madeira e multidões. Eu vou nesse mesmo, respondi. Sim, você pode ir, respondeu ele, pois é um homem religioso. Se você for de 1ª classe, isso não o exaltará. E se você for de 3ª classe, isso não o degradará. Você está acima dessas distinções, mas preciso mantê-las. Eu poderia ter dançado na plataforma da estação, pois estava livre da grande dificuldade de manter uma posição. Eu poderia ir na 1ª ou na 3ª. Meus valores estavam em outro lugar. Eu não precisava manter nada, porque nada queria. A esposa de um embaixador britânico enviou um pedido para reservar um assento na 1ª fila de uma das minhas reuniões. Explicou-se na solicitação que uma embaixatriz nunca deve se sentar com uma pessoa à sua frente. Que vida complicada! Eu podia me sentar em qualquer lugar, eu estava livre. Ser escravo do prestígio é escravidão do mesmo jeito. Os sucessos muitas vezes surgem por meio das simplicidades da vida. Alexander McLaren ministrou uma série de sermões para ganhar para Cristo um cético com grande capacidade intelectual. Finalmente, o homem se apresentou para se unir à igreja. McLaren ficou contente e perguntou qual sermão o havia ajudado na decisão. E ele respondeu: nenhum deles. Ajudei uma senhora idosa a descer das escadas. Ela se virou para mim e disse: ah, obrigada. E acrescentou: você ama Jesus Cristo, meu bendito Salvador? Ele é tudo para mim.
Eu não o amava até então, mas o rosto e as palavras daquela senhora me chamaram a atenção e eu percebi que estava no caminho errado. Então, me converti. A simplicidade venceu onde o conhecimento falhou. Um rico mexicano, sofrendo de úlceras no estômago, gastou rios de dinheiro em uma viagem a Battle Creek, Michigan, esperando um remédio complexo. Porém, ele recebeu esta receita: pare de se preocupar e beba 7 copos de água por dia. Foi o que ele fez e ficou curado. A simplicidade cura e salva. A oração: ó Cristo, tu estás me pedindo para te entregar algo, eu mesmo, o meu tudo. Essa atitude é tão simples e, no entanto, tão profunda. Tudo vai para o devido lugar e tudo funciona em harmonia. Eu te agradeço. Amém. Afirmação do dia: deixaste livre o meu caminho para que não se torçam os meus tornozelos. Salmo 18, versículo 36. Que oração linda! Ó Cristo, tu estás me pedindo para te entregar algo. O que é esse algo? Eu mesmo, o meu tudo. Você já entregou o seu tudo para Deus? De acordo com o que nós temos estudado ao longo dessa semana, com o autor Stanley Jones, entregar você mesmo, o seu tudo, a Deus, permite que você viva em simplicidade. Interessante, ao ler essa devocional, eu lembrei de Naamã, da história de Naamã. Naamã, um comandante do exército do rei da Síria, tinha lepra. E a serva que trabalhava na sua casa, uma menina que foi levada em cativeiro para lá, uma menina hebreia, fala para sua senhora que ela sabia de alguém que podia trazer cura ao seu senhor. Então ela fala do profeta Eliseu. E Naamã então vai procurar o profeta Eliseu. E quando ele chega lá, ele espera que Eliseu saia e faça um monte de coisa e o trate com tanta distinção. Mas Eliseu nem foi falar com ele, mandou o seu servo e deu a orientação para que Naamã mergulhasse no rio 7 vezes, no rio Jordão. E Naamã ficou ali meio que injuriado com essa orientação, mas por ser simples, as pessoas que estavam ali ao redor dele o convenceram. E ele foi e ele ficou curado. A vida com Jesus, como nós lemos hoje, ela é profunda, mas ela é simples. O que Jesus pede para nós é que a gente entregue o nosso tudo para Ele. Você mesmo, eu mesma, que a gente se entregue para Ele. E eu fiquei pensando na história desse rico mexicano, na história de Naamã e no que lemos durante essa semana. A simplicidade, ela nos ajuda a abrir mão do orgulho de querermos ser especiais, de querermos ser tratados de forma diferente, com uma certa distinção pelos outros. Mas quando a gente se entrega para Jesus, basta o tratamento de Jesus para nós. A simplicidade, ela nos ajuda a ir na fonte certa, a buscar a abundância aonde nós temos abundância, em Cristo Jesus. E aí o nosso poço interior não precisa ficar ressecado, como nós vimos na devocional de ontem. A simplicidade, ela nos ensina a depender e a descansar em Deus, a entregar todos os resultados e confiar os resultados na mão de Deus. Lembrando do que nós lemos na devocional de ontem, o texto bíblico de ontem, quando Jesus fala para Marta, que apenas uma coisa era necessária e que Maria tinha escolhido a melhor parte. É o que eu e você precisamos, nos entregar. Então a simplicidade,
o que nós vimos essa semana nos ensina a ver a vida na perspectiva divina. Que eu e você possamos viver nessa simplicidade, no caminho que é Jesus, o caminho da simplicidade. Deus abençoe você, tenha um bom final de semana.